Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes, um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Bem-vindos! Mais um Imigrantes Podcast. Hoje a gente vai viajar para o Chile. Olá! Boa noite! Bem-vindos! Hoje temos aqui com a gente Camila Lisboa. Camila é outra brasileira, saiu para viajar como a gente, tinha um blog como a gente, saiu por esse mundão de meu Deus, cansou de uma carreira, abriu um hostel no Chile. Gente, qual é a probabilidade do brasileiro viajar de mochilão, não sonhar na vida um dia assim, de repente, vou largar tudo, quero ficar nesse lugar aqui. Camila, conta pra gente, quem é você? Olá, pessoas, eu sou Camila. Bom, a história é tão longa, né, que eu nem sei como me apresentar, mas o resumo eu moro no Chile, eu tenho um hostel e eu vim pra cá por acaso. Muito bom. Conta um pouquinho da tua vida no Brasil. Quem era a Camila antes disso tudo começar? Já era um plano? Já existia esse sonho de algum dia abrir um negócio no exterior? Ou a vida foi levando os caminhos e a coisa aconteceu? Foi totalmente aleatório. Na verdade, eu nunca quis nem abrir um hostel, nem morar no exterior. Nunca foi um plano da minha vida. As coisas foram acontecendo assim numa sequência de coincidências e no final eu tô aqui. Mas, respondendo a pergunta do que eu era no Brasil antes de eu vir para cá, eu estudei engenharia química e trabalhava como engenheira numa multinacional. E acho que um pouco de história que um monte de gente tem, né? Eu fiquei de saco cheio da indústria grande, eu fiquei de saco cheio da vida normal, e dei a sorte que me mandaram embora num momento muito bom. E aí eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer da vida e disse, quer saber? Eu vou viajar. Tinha o meu seguro-desemprego, tinha o dinheirinho que eles me mandaram embora, peguei a mochila e fui viajar 6 meses. Isso faz já, não sei, 6, 7 anos por aí. Clássica história, né, de que a gente vai para ficar 3 meses, vai para ficar 6 meses, vai para ficar 1 ano, vai para viajar e nunca volta. Exatamente. E o que te fez ficar? Conta mais sobre isso, Camila. Então, na verdade, tudo começa nessa mandada de embora do trabalho, né? Eu saí do trabalho, fiquei 6 meses viajando e nessa fiquei meio, o que eu faço na minha vida? Toda a ideia era voltar para o Brasil no começo de ano, né? Minhas férias, entre aspas, iam terminar em janeiro. Janeiro é ótima época para procurar trabalho, né? Só que eu voltei para o Brasil em janeiro e falei, não quero mais trabalhar com engenharia, não vai funcionar para mim, tô de saco cheio, não é isso que eu quero da minha vida. Aí, coincidência 1, uma amiga que tinha um hostel em Jericoacoara me falou, eu tô precisando tirar férias, você não quer vir pra cá? Cuida do hostel pra mim. Dá o telefone dessa amiga, por favor, gente. Ela já não está em Jericoacoara mais. Mas ela falou, vem pra cá, você pode ficar meio de voluntária no hostel por um tempo, e essas semanas que eu vou sair de férias, você fica aí a cargo do hostel, e aí eu te pago, tal. No final das contas, era meio que pra ficar elas por elas a viagem, sabe? Falei, beleza, tô indo. Fui meio que sem data para voltar. Fiquei esse tempo cuidando do hostel lá, mas eu não tinha data para voltar para São Paulo ou coisa assim. Tava meio assim, vida tranquila. E aí eu tava lá um dia, né, essa vida boa de Jericoacoara, tava na rede, fazendo nada, né? E aí uma amiga daqui do Chile, que mora em Santiago, falou, você não quer vir pra cá, a gente vai pra Ilha de Páscoa? Eu falei, você está louca. Faz 1 ano quase que eu não trabalho e o Ilha de Páscoa é super caro, não tenho dinheiro não, minha filha. E ela falou a proposta indecente, né? Vem pra cá, vem pro Chile, e daqui eu cuido. Porque ela trabalha numa empresa que ela tá sempre viajando e tem muita milha. Ela falou, não, os pontos pra ir pra Ilha de Páscoa eu gasto. Não se preocupa. E lá a gente tem uma amiga que mora lá, então a gente não ia pagar hospedagem, eu não ia pagar passagem. Camila, você tem ótimas amigas, a gente quer o telefone de todos. Amizade é tudo nessa vida, gente, por favor. Né? É mais ainda na vida do viajante, né? É isso. Ilha de Páscoa. Aí, obviamente, eu falei que sim, né? Não falei que sim na hora, porque não sei por quê, porque obviamente eu devia ter falado que sim nesse momento, para não deixar escapar. Mas aí eu falei, tá bom, vou. Aí eu peguei, saí de Fortaleza, fui para São Paulo, fiz minha mala
mais frio, né? E fui para Santiago. Santiago, aí a história da Ilha de Páscoa é ótima, né? Porque a gente foi pra Ilha de Páscoa com, tipo, 50 quilos de bagagem, nós duas bicicletas, foi assim, outra podcast só pra contar essa história. E aí o que foi acontecendo? Essa minha amiga, ela foi me convencendo, sabe, aos poucos, essa pessoa que vai se trazendo você pro mundo dela. Então ela foi, Uhum. tipo, aqui no Chile teve, esse ano foi 2015, né? E 2015 teve a Copa América aqui no Chile, que foi uma coisa, assim, os chilenos são loucos, futebol menos que brasileiro, mas a Copa América aqui no Chile era a Copa do Mundo no Brasil em 2014, era assim, esse nível, loucura total. Ela fala, meu, você adora futebol, por que você não fica até a Copa América? Isso era março, a Copa América, foi em junho, julho, por aí. Ok, saí pra viajar, vim pra viajar pro sul, conheci os lugares aqui por aqui, conheci aonde eu tô morando agora, mas assim, passeando, trabalhando, fazendo os bicos, couchsurfing, né? Nesse momento eu já não tava com tanto dinheiro assim, né? Tava viajando bem mochilão. Aí fui ficando. Aí 18 de setembro é o maior feriado do Chile. Então nessa eu já tava de volta de Santiago, né? E aí 18 de setembro ela, por que você não fica até o 18 de setembro, que é o seu aniversário e o dia, tipo, que são as festas pátrias daqui? Eu falei, legal, né? Já aproveito, festa em dobro. Fui viajar mais um pouco, volto para Santiago nessa data. Então eu fui sendo enrolada a cada 3 meses. Felizmente enrolada a cada 3 meses no Chile. E na Argentina também, né? Porque eu já não tinha visto, eu tinha que ficar cruzando a fronteira e tal. Para melhorar, né? Vamos lá. Aí nesse rolo todo, eu conheci alguns brasileiros aqui. Eu comecei a meio que namorar um chileno. E aí eu comecei a conhecer e ver, putz, dá pra eu vir pro Chile? Porque é fácil, ainda até agora, né? O Chile e o Brasil têm uma parceria, você não precisa fazer muita coisa, é só mandar um par de papel. Nessa época, era tipo, eu só precisava do papel da imigração, que era o que dão no aeroporto, né? Quando você entra, e passaporte. Só isso. Um mês estava com minha cédula, meu RUT, minha carteira de identidade daqui, que dava direito a trabalhar por um ano, renovável por um ano mais. Aí eu falei, quer saber? Vamos dar uma chance, vou tirar esse permisso de trabalho, né, o RUT daqui, e vou ficar um ano, depois eu volto pro Brasil, e aí vejo. Foi nessa enrolando. Voltei pro Brasil para arrumar umas coisas, vendi meu carro, arrumei as coisas, tal, tudo na garagem da minha mãe, assim, comecei a vender as coisas loucamente, e voltei pro Chile em março de 2016. Com aí todos os papéis, permissão, legal, bacana. E aí eu tava trabalhando mais focada no blog nessa época, mas já tava meio cansando já dessa vida de blog, porque blog vocês manjam até tal do mesmo ou mais que eu, né? É um alto e baixo, é mês bom, é mês ruim, é desânimo, falta de vontade de escrever, dias que você escreve um monte, dias que não rende, rede social, Instagram, enfim. Aí eu Aquela falei, ilusão da vida perfeita do blog, né? Porque na verdade as pessoas pensam, gente, mas quem escreve um blog, a vida é maravilhosa, é só viajar. Mas tem toda essa questão da produção do conteúdo, da pesquisa, não dá para ter falha, parcerias, ou seja, é muito trabalho e às vezes pouquíssimo dinheiro, né? E para quem está numa situação de começar num lugar novo, de ter que se sustentar, é realmente muito complicado. Acho que o blog funciona muito bem para quem está ainda nessa área, né? Assim, se tu tem uma garantia, se tu tem uma parceria fixa que paga as contas, mas realmente a gente sabe que é uma carreira que ela é muito trabalhosa, né? Ai, não é só isso também não. Eu não sei vocês, mas eu cansei um pouco de não ter viagem mais, de não conseguir sair para comer com uma amiga. Tipo, você senta no restaurante, ninguém come, ninguém toca comida. Eu vou tirar foto. E aí, cara, eu parei de olhar as coisas, eu parei de curtir as coisas. Lógico, eu curtia muito, mas eu parei de saborear do jeito que eu gostava, sabe? E Nossa, cansa. E vem Instagram, É, daí no fim, aquele post todo que a gente tinha que escrever, a gente reduzia um prato numa frase, né? é, Então, meio que o Instagram ele foi substituindo o blog para muita gente. Foi aí acho que o foi. mercado de blog também começou a cair bastante, né? nossa, eu sempre tive preguiça de Instagram, né, pra ajudar.
É, Tudo, não, isso eu é. via contra a maré, assim, total. Então, não tava vendo tanto futuro assim. Eu não sou essa modelete que vai sair tão bonita na foto do Instagram, sabe? Então, eu falei que, sabe, vamos deixar o blog aí e vamos para outros caminhos, uma vida mais normal. E E aí, ali acabou o blog, Camila. O blog se encerrou ali, ainda faz tá lá um ainda. ano que eu não escrevo, mas ele tá lá. Às vezes É, rende um É que nem a dinheirinho. gente, Ana. tá lá descansando um pouquinho. É, tá. Tá É um esperando a dinheiro nova onda. surpresa que chega, né? É tipo, olha Aham, só, olha o que dia da maravilha. vontade. Opa! É. E Perdão. aí, como é que pintou essa possibilidade de começar o negócio no Chile? É, de novo, foi assim, uma luz do céu que chegou e falou: Camila, você trabalhou em tanto hostel nessa viagem, 6 meses em Peru, Equador e Colômbia, mais quase um ano entre Chile e Argentina. Eu sempre ia 2 semanas, 3 semanas trabalhando em hostel para conhecer algum lugar que eu gostava mais. Esse esquema de tipo voluntariado, né? Você trabalha, fica de graça, trabalha 4, 5 horas por dia, troco de hospedagem, às vezes alimentação, que ajuda bastante quando você está trabalhando online, né? Porque você já tem um lugarzinho, internet e tal. Então, eu já tinha trabalhado basicamente uns 10, 12 hostels nesse caminho. Então, eu sempre ia pegar, além de ter se hospedado num monte de hostel também, né? Sim. Eu fui pegando as ideias e construindo esse quebra-cabeça na minha cabeça. E eu falei, sabe o que eu acho que dá para fazer isso? Eu acho que eu consigo. E aí eu comecei a armar a ideia na cabeça. E eu falei, meu, eu não quero um hostel muito grande, porque eu sou só eu sou super controladora com as minhas coisas, eu gosto das coisas do meu jeito. Imagina ter um hostel com um monte de funcionário. Não, não, eu quero um hostel pequenininho, 20 pessoas máximo aí, dá para tudo controlar, ter algumas pessoas para me ajudar, mas tudo na minha mão. E a outra coisa que eu pensei é, eu quero ter uma temporada muito marcada. Então, é assim, minha ideia sempre foi, eu vou trabalhar tantos meses, eu vou fechar tantos meses. E aí o Chile ajuda nisso, né? Porque aqui, dessa geografia meio doida, né? Que o país é super compridão e bem estreitinho, então dá para pegar marcados lugares. Então, para mim, para eu fazer isso, tinha que ser de uma região para baixo, porque a região assim faz frio, muito frio, chove muito no inverno, então o turismo é muito baixo. E aqui, além de tudo, as casas são tudo de madeira, né? Dessa região sul do Chile, então faz frio e faz frio dentro e faz frio fora, faz o mesmo frio. Não pode ligar a calefação no que você quiser, faz frio de noite, faz frio no inverno inteiro. Falei, é que eu vou estar sofrendo aqui no inverno, você está louco. Eu vou fechar. Então, eu comecei a procurar algumas cidades que entravam nessa ideia. Temporada bem marcada, verão muito forte, inverno, merda, dá para fechar. Aí eu comecei a fixar alguns lugares, de Porto Varas para o sul, dei uma viajada com essa ideia, fiquei 3 meses aí dando uma olhada, e eu voltei para Castro, que é onde eu tô agora. Eu já tinha conhecido, foi o primeiro lugar que eu conheci depois da Ilha de Páscoa. Eu saí de Uhum. Santiago, fui direto para cá, sul, e fui voltando, subindo, conhecendo até o norte. Mas eu nunca tinha pensado aqui como um lugar super turístico. Não foi aquele lugar, ai, eu me apaixonei por Chiloé, eu vou viver em Chiloé. Não, foi assim, onde é que eu posso ganhar mais dinheiro? Onde é que dá para fazer do jeito que eu quero? E aí chegou Chiloé. Eu acho que eu comecei a gostar mais de Chiloé com o tempo, não foi aquele amor à primeira vista. Foi assim, Foi um amor construído. Você Exato. exatamente, casou e casou e depois você construiu o amor. Ou aquela exatamente. adaptação à oportunidade que pintou, né? Muito bom. Mas, ó, gênia, Camila, sério. Porque isso aí é a vida que todo mundo quer, gente. É trabalhar 9 meses por ano e ficar 3 meses passeando ou fazendo o que você tá com vontade. E Maravilhoso. do jeito que quer, muito bom, perfeito. É, eu achei, Mas eu olha, um caso trabalho, de sucesso. mas eu trabalho 9 meses de segunda a segunda e às É foda. vezes 18 horas por dia. É muito É. puxado. Só quem já Gente, viajou e ficou em hostel sabe o quanto é puxado. Porque não é nossa, só a questão de oferecer café, acomodação, atividades. A demanda de um cliente, ela é muito grande, né? E nossa. viajante nunca tem hora para chegar. Não é como num hotel, todo mundo mais ou menos tem um horário, né? Tem os horários de passeios, de pacotes, de café. O viajante de mochila, ele chega de qualquer lugar, porque ele vai de carona, ele chega na madrugada, ele vai a pé, né? Às vezes, dependendo das cidades muito pequenas, o transporte também é muito precário.
Então, não tem ônibus toda hora, né? Quantos lugares tem um ônibus por dia? Então, é aquela coisa, o tempo todo chegando gente, né? E como foi para construir essa ideia e montar todo esse negócio num lugar novo, sabe? Um mercado totalmente desconhecido, com uma língua nova. Como é abrir um negócio, assim, num lugar totalmente desconhecido? A burocracia que a Ana é uma mulher de negócio, ela tá super interessada, já tá abrindo o hostel Não, mas dela, sabe você por não tá quê? entendendo? Eu já tô abrindo meu hostel, eu já tô abrindo, só falta o amigo. Agora eu já tenho a Camila, logo mais tô por aí. Argentina, me espera. Deixa, passa os telefones pra ela que você vai ver que ela vai abrir um hostel aí do lado do Depende. seu, minha filha. Fica, Não, a gente, ó, a parceria do meu Buenos Aires já vai pro dela, fechou. Tá, tô ela, pronta. ela já Eu tô indo. visualizou a vida dela Visão já, de isso, não tá negócio é entendendo, isso, Ana? né? Tô pronta. Só da amiga que agora já tenho, então tô pronta. Então, abrir o hostel aqui não foi um problema, porque, assim, a burocracia para abrir um hostel não é complicada. Você tem muitas coisas que você precisa fazer, só que não importa se você é brasileiro, chileno, ou que seja, sendo que se você tiver todos os permissos de trabalho, aí não tem nenhum problema. Então, aí vem outra sorte que eu tive, que foi achar essa casa que eu tenho hostel agora. A casa não é maravilhosa, a casa é bem simples, ela até pequena demais para algumas coisas, só que ela tá uma quadra da Praça de Armas, que é a praça da cidade. Assim, eu tenho um mirador aqui na frente que dá para ver os palafitos, que são tipo um dos pontos principais. Eu tô a meia quadra do supermercado. Eu achei esse lugar, eu encontrei a dona da casa. Ela não queria alugar, ela queria só vender. Eu fiz um chaveco maravilhoso, usei todo o charme brasileiro nesse corpo e falei, mulher, você vai alugar essa casa para mim. Deu um mês, ela já me mandou o contrato e falou, ó, vamos lá. Ela arrumou a casa inteira, porque estava bem velhinha, tinha algumas coisas para fazer. O resumo da história é, eu aluguei a casa em, tipo, metade de agosto e metade de outubro eu tinha o hostel aberto. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, Maravilhoso. deu uma sorte, assim, foi dando outras coisas tudo certo, e foi a época perfeita para abrir, porque aqui a alta temporada é janeiro, fevereiro, que é alto mesmo, assim, é 100% de ocupação todo dia, é assim, eu sento perto da porta, eu tenho meio que uma varandinha do lado de fora, no verão eu fico sentada ali, porque é só o pessoal bate na porta e fala, olá, e pergunto, tem reserva? Não, cheio. Então começar em outubro foi ótimo, porque eu tive esses meses, assim, para ir adaptando e vendo e arrumando as coisas enquanto estava funcionando com um pouquinho menos gente. Se bem que era assim, eu abri em outubro, eu abri dia 21 de outubro. E dia 1º de novembro foi o primeiro dia que eu tive cheia a casa. Foi assim, tipo, eu tive 10 dias para aprender a fazer as coisas e tava com a casa toda cheia. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Deu muito certo. Que Ai, orgulho, que gente. Olha, bom! que Então, orgulho. e você, eu imagino, né, que você não trabalha Eu sozinha, né? trabalho Você, sozinha, na verdade. você trabalha sozinha, Então, sozinha? Meu Deus do céu, conta o isso. começo da história, como eu falei que eu tinha meio que estava namorandinho aí quando eu vim pro Chile, esse meu ex-namorado, você na época namorado, agora ex, ele me deu uma mão nas coisas do hostel, assim, até com algumas partes burocráticas que ajudavam mais. Por exemplo, alugar a casa é um pouquinho mais fácil se você é chileno. Então a gente fez algumas coisas meio mutretagem, assim. Não mutreta, né? Porque a gente era namorado. Uhum. Assim, legalmente não é nenhuma mutreta, mas foi assim, meio que entre nós, um Então, pouquinho, do no jeitinho. jeitinho. Uhum. Mas aí essa relação terminou e ele, na verdade, nunca me ajudou aqui no hostel trabalhando no dia a dia. Eu tive, no começo, eu consegui uma pessoa para me ajudar com a parte de limpeza. Mas eu acho que vocês que moram também fora do Brasil, eu acho que vocês devem ter a mesma experiência que eu. Não existe gente que limpa igual a gente. A Eu limpeza me, brasileira, digamos que ela é está outro, no topo acima de política, economia, taxas, importações. Com certeza, a limpeza brasileira, ela é, eu acho que o maior poder do Brasil aqui fora, vou porque te não tem falar. igual, não Não, tem, a gente. gente faz uma limpeza boa mesmo, mas só fazendo um parênteses bem grande, mas uma problematização aqui,
que tá rolando uma discussão agora por causa das voltas às aulas no Brasil, né? Das coisas que a galera que não quer que volte às aulas fala é da limpeza. Como é que vai ser feita a limpeza nas escolas? E, cara, eu vi uma mulher que mora no Reino Unido, que é brasileira, que já foi professora, que é mãe e que já fez limpeza também, aí no Reino Unido. Então, ela tem total lugar de fala nisso. Ela deu uma aula sobre esse assunto. E ela falou uma coisa que eu nunca parei para pensar. Esse lance de que a gente sempre quer uma limpeza brasileira, né? Vem muito, lógico, da cultura e tudo mais, mas isso vem muito dessa coisa da escravidãozinha, né? E vem muito também dessa coisa de a gente na escola, por exemplo, ela deu o exemplo que na escola a responsabilidade de deixar a sala de aula do jeito que eles encontraram é dos alunos também. Os alunos não podem sair e deixar o negócio um pandemônio. E se for assim, a limpeza da escola é muito mais fácil para a pessoa que trabalha. E é tudo uma coisa de jogar responsabilidade para o outro e ter esse lance da escravidão incutida na gente e o lance de que você não vai pegar e lavar a louça antes da faxineira vir na sua casa. Você vai deixar a casa um pandemônio para poder ela limpar, entendeu? E a galera que cresce sem uma faxineira em casa, quando eventualmente eles têm uma faxineira, a faxineira é para fazer o trabalho que eles não querem, não estão a fim de fazer. Não é para fazer o trabalho que eu nunca vou fazer, que é limpar a janela, entendeu? Então, assim, eu também sempre pensei isso, tá, Camila? Não é nem. É só uma observação que, cara, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar e que me bateu em mim, entendeu? Quando eu li, cara, bateu em mim esse negócio. Mas vai lá. Continua a sua Aí história. deixa só eu colocar outro ponto, então, já que estamos aqui no tópico limpeza, a questão também que muda muito é que, assim, ó, no Brasil a gente tem a pessoa lá, a nossa empregada doméstica, né? Aquela coisa, a mulher usa branco, mora na casa, fica lá morando na casa para ser a empregada, que entra nessa questão da escravidão. Ou então, realmente, essa questão de pagar para um dia inteiro, a pessoa fica um dia inteiro dentro de uma casa limpando tudo que ela puder durante aquela diária. Quando a gente sabe que também aqui no Reino Unido e em muitos países as pessoas trabalham por hora, né? Então, assim, eu quero uma pessoa para me ajudar na minha casa, ela vai trabalhar 2 horas. A menina que vem limpar aqui a minha casa, ela vem a cada 15 dias por 2 horas. Ou seja, quem tem que limpar a casa é a gente. Ela, né, dá um tapa, depois resolve coisas que a gente não limpa, dentro de forno, coisas um pouco mais complicadas, mas assim, não se compara à limpeza brasileira. E a outra questão também, por exemplo, vocês lembram na época da Copa do Mundo que os japoneses lá foram no Brasil e eles limpavam os estádios depois que saíram? Outra questão, né, cultural. No Japão, as crianças têm aula sobre a limpeza. Eles limpam a escola antes e depois de saírem. Ou seja, a gente tem muito que evoluir nessa questão do entendimento de que a gente não tem que ter uma pessoa nos servindo o tempo inteiro, né? E aí tu cria também, tu tira um pouco daquela coisa das classes sociais, né? Ah, ele é menos porque ele faz a limpeza. Não, é todo mundo é igual, todo mundo trabalha por hora e, né, a gente sabe que as pessoas ganham mais, às vezes, aqui trabalhando por hora do que uma pessoa contratada num escritório, se arruma todo dia lá, bonitinho, cheiroso e vai trabalhar. Né? Então a gente muda um pouco essa questão do aspecto da limpeza. Totalmente de acordo com as coisas que vocês falaram, mas o negócio que eu falei da limpeza é que de verdade, eu tive 2 ou 3 pessoas e ninguém limpava direito, assim, não é que assim, faltava detalhes em coisas que eram básicas, assim, de limpeza de chão, coisas assim, que não era assim que eu tô pedindo demais, sabe? Mas enfim. Não, a gente entende super, tá? Não é? A gente sabe. A Ana administra 10 casas, 11 casas em Londres, ela sabe isso também, entendeu? A gente... Minha vida é todos os dias isso aí. Então eu tava pagando para pessoas fazerem faxina que no final tava eu 1 hora depois da pessoa saindo dando uma limpadinha de novo, sabe? E também, com muita gente na casa, sempre foi aquela coisa assim de, será seguro, tal? Lógico que eu tenho lockers e tal, mas sempre foi esse medinho de acontecer alguma coisa, sabe? Até porque aqui é uma cidade muito pequena, né? Castro, por mais que seja a capital da ilha,
tem 40 mil habitantes. Muita gente não entende muito bem. Muita gente, 99% das pessoas não entendem muito bem o conceito de hostel ainda aqui. Sabe? Então, mas como é que as pessoas vão ficar em quarto compartilhado com gente que ela nem conhece? Então, as pessoas me pagam pra isso, normal, é o que acontece. Mas então, não tem outros hostels? Assim, é o único? Então, hostel, antes da pandemia, a gente éramos 4. E agora a gente tá só em 3, porque um fechou, o dono falou que vai reabrir, mas a gente ainda não sabe como é que vai ser, porque na real a pandemia aqui afetou muito. Deixa eu fazer outro podcast só disso. Mas então, a pandemia foi meio complicada, porque na real a gente, por ser uma ilha, foi um dos lugares no Chile que ficou mais isolado mesmo, porque aqui tem 2 entradas só, que é um ferry pelo norte e um ferry pelo sul, e só. Então é fácil cortar. Então eles cortaram todas as entradas e todas as saídas, só entrava morador até tipo dia 23 de dezembro. Então, na real, eu fiquei sem funcionar até dia 23 de dezembro. Aí eu reabri na primeira semana de janeiro e agora, tipo, eu reabri dia 4 de janeiro e dia 10 de janeiro, quarentena total. Então, na real, eu quase não abri o hostel. Nossa. Foi bem caótico. Mas, na real, a gente tava falando de outra coisa e a gente foi para esse caminho meio perdido. Na questão dos funcionários, a Lili perguntou se tu tinhas funcionário, e aí a gente entrou na questão da limpeza e não comentou de outras coisas também. Então, eu trabalho sozinha, eu já tive algumas pessoas que trabalhavam comigo, como eu comentei, mas o que aconteceu foi a decisão que eu tive ali no comecinho, assim, que foi tipo dezembro, 3 meses depois de abrir, era trabalhar só com voluntário. O que é mais ou menos, não é exatamente, não é uma certeza que eu vou ter voluntário, sabe? Existem plataformas que conectam as pessoas que estão buscando trabalho de voluntário com os hostels ou outros hosts, né, que estão oferecendo trabalho, mas não é sempre certeza que eu vou ter 2 pessoas, que é o que eu gosto de ter, 2 pessoas por vez trabalhando aqui no hostel e me ajudando. E também é uma ajuda, né? Eu deixo muito na mão dos voluntários, mas eu sempre tô meio online, assim, ou no celular. Agora eu tô morando aqui no hostel, né? Mas antes eu alugava uma casa que tá 2 quadras daqui. Então era qualquer coisa, assim, já chegaram a me ligar meia-noite, Camila, quebrou uma chave dentro da porta, o que a gente faz? Meia-noite, eu venho pra cá, porque quem vai arrumar isso? Tem que ser eu, né? Não, é pepino mesmo. Pepino atrás todo. de pepino. Oi, tudo bem? Se você chegou até aqui, é bem possível que você esteja gostando do que a gente está falando. Então faz uma coisinha pra gente. Segue o Imigrantes Podcast na plataforma de áudio que você está ouvindo. Não custa nada, é só um clique e ajuda a gente um montão. Obrigada! Conta uma história legal, então, já que a gente está falando de história ruim de acordar da meia-noite do negócio, conta uma história boa. Uma história boa de hostel. Eu tenho histórias de desastre e destruição, porque... Todos temos. O Property Manager não tem um dia de paz. Porque... A Ana tá se identificando aí. Muito, minha cara, só não é um hostel porque eles não trocam todo dia, o que às vezes seria bom, porque aí a pessoa já vai embora mesmo, né? Eu fico com a pessoa chata, entendeu? A pessoa vem e ela mora comigo, não contente em ficar em Londres reclamando, ela não fica 1, 2 dias, ela fica 2 meses, 1, 2 anos. Essa é minha vida. Ai, do coisa. Vamos lá, ainda na linha de pergunta que a Ana fez, hostel é festa, direto, né? Porque vamos dizer que a galera de hostel é jovem, né? Então, eu lembro que quando eu fiz minha viagem lá sozinha, né? Minha Shane, com 37 anos de idade, eu era sempre a avó do hostel, em todos os lugares que eu passei. Então, não é possível, você não tem uma história boa aí das festinhas? Então, ou você tá sempre trabalhando enquanto as festinhas estão rolando? Já aconteceram festinhas aqui, sim, mas eu tenho um negócio que é assim, a gente já tá numa região do Chile que não é assim, tipo Valparaíso, essas partes assim que são mais de festa. Então todo mundo que tá ou subindo da Patagônia ou indo para a Patagônia daqui, tá mais focado em trekking.
Então não é o pessoal que Ah, vai fazer festa. Tanto que eu tenho horário de silêncio aqui, meia-noite, horário de silêncio, todas as luzes apagadas. Se vocês quiserem festar, fora. Dentro da casa, não, porque a casa é de madeira, então qualquer um bebendo uma cerveja falando um pouquinho mais alto, não rola. Ninguém dorme. Mas já, Camila, eu tô achando que você é gênia, cada hora eu tô confirmando mais isso. Mas acho que essa questão do hostel a ser comparado à festa, eu acho que há controvérsias também. Porque É, uma jovem senhora, né, já com meus 40 anos, vamos lá, mas continuo com esse espírito de mochileira, hum, adoro um hostel, vou continuar indo para hostel ainda por muitos e muitos anos. Mas eu acho que quando a gente começa a viajar e entender essa dinâmica de hostel, a gente entende que, assim, na verdade, eu acho que eles definiram hoje em dia, né, o hostel de festa, o hostel uhum. mais cultural, o hostel com pessoas mais velhas, o hostel gourmet, digamos assim, né? Temos hostels hoje para qualquer gosto, qualquer público, né? Isso eu acho muito legal. Fiquei num hostel uma vez, se eu não me engano, foi em Praga. Gente, o hostel era maravilhoso, ele tinha um palco e na sexta-feira a festa da cidade era no hostel. Mas ele era incrível, ele era todo tecnológico, o check-in era todo numa tela, a gente fazia o self-check-in, tinha um bar lá dentro, a banda tocava dentro do hostel, então vinham as pessoas de fora. Só que depois passou dali para o primeiro andar, era como se fosse um hostel, tipo, todo arquitetônico, todo bonitão, todo decorado, os móveis chiquérrimos. Hostel Boutique. é, exatamente. E aí cheguei lá, quando eu subia para o primeiro andar, não tinha som nenhum, não dava para escutar nada, uma acústica maravilhosa, e era um hostel boutique, então, ou seja, tinha um público um pouco mais velho, acho que porque tem isso também, quando a gente é mais novo, a gente quer gastar menos, ou dependendo se é um país muito caro, a gente às vezes quer gastar menos, né? Mas viajando com Libra, tudo acaba sendo mais fácil, né? Então a gente se dá o luxo de ficar num hostel um pouquinho melhor, digamos assim, de um padrão um pouco mais alto, né? O que é diferente também. Então acho que hoje em dia dá para denominar bem essa questão de hostel para tiozões e hostel para os jovenzinhos. Ah, mas eu já recebi muitos jovenzinhos aqui também. O negócio é esse mesmo, sabe? Eu acho que nesse ponto dá para eu ter as minhas definições do meu negócio, sabe? Eu tento seguir as coisas que eu gosto de ter quando eu fico em hostel, sabe? Então, eu preciso dormir Uhum. bem. Ponto. É o primeiro. Então, os colchões daqui foi o que eu mais gastei dinheiro, assim, longe, assim, eu comprei colchões muito bons, porque você tem que ter aquela dormidinha boa. Eu não consigo dormir com barulho, então, cara, meia-noite, tchau, vocês tudo pra fora. Se eu tô aqui, é assim, 15 para meia-noite, falei, galera, ó, vocês têm 15 minutos, e é com aquele tonzinho, assim, de ódio, assim, ó, gente, 15 minutos, tudo limpo e tudo em silêncio, 3, 2, 1, vai. Quando estão os voluntários, aí eu falo para eles assim, ó, se vocês quiserem ficar aqui até as 4 da manhã falando, não tem problema, mas alguém vai estar aqui controlando. Você deixou, você fica aqui até a hora do último dormir e vai ficar fazendo shh a cada vez que alguém parar um pouquinho, falar um pouquinho mais alto, sabe? Então aí dá uma acertada. Nunca tive reclamação assim muito forte assim de que nem de que ai é muito tipo, ai, não tem nada para fazer, é muito morto, hostel, nem de que, ai, estão fazendo muito barulho, ninguém consegue dormir. Eu tento deixar assim no meio termo, mas se sou eu meia-noite, eu falo, gente, meia-noite eu quero estar na cama. Vocês vão dormir. Eu não vou ficar aqui cuidando de vocês, não. Certíssimo. Camila, outra curiosidade, aquela que já está abrindo um hostel daqui a uns 10 anos. Virtual, isso aí. Nesses 3 meses, já que o clima daí é ruim, você viaja sempre? Como é que você Eu programa a sua vida, o seu sempre ano? viajo. Cada ano eu vou para algum lugar, né? O primeiro ano, minhas primeiras férias, eu não consegui viajar tanto porque eu estava bem nos trâmites do meu visto definitivo, né? Então eu tive que pegar e no geral eu fecho assim, tipo, fim de maio, eu tive que fechar assim, quase peguei, trabalhei até a primeira semana de julho. Aí eu sempre vou pro Brasil, né, para visitar minha família, eu sempre fico 2, 3 semanas, e o resto eu vou para algum lugar e é sempre praia.
é sempre calor. A única coisa que eu quero é sair desse frio de merda e ficar 40 graus torrando no sol. É só isso que eu quero. E aí um ano eu fui para San Andrés, Te fiquei entendo. 2 semanas em San Andrés. Aí eu fui pro México um ano, voltei pro México no ano seguinte de novo. O ano passado era para eu ter ido para Guatemala, tava tudo certo, assim, eu tava para comprar a passagem para ficar tipo 2 meses entre Guatemala, Belize e Nicarágua. Mas assim, aí veio o Covid, né? Aí eu não comprei. Ano passado não existiu, Camila, Ai, esquece. existiu, foi o ano mais longo da minha vida. Jesus amado, imagina a pessoa vivendo 9 meses nessa casa, com 5 quartos, sozinha. Sozinha. Eu dormi em todos os Jesus. beliches desse povo. Não, eu vou te falar, Camila, olha só, eu acho que a pandemia ressignificou muita coisa para muita gente. Eu, por exemplo, adoraria ter ficado pelo menos um mesinho numa casa de 5 quartos sem ninguém. Porque aqui em casa, o meu problema foi o contrário. A gente tem uma casa muito bem localizada em Barcelona, que tem um espaço externo maravilhoso, mas que é uma casa pequena. E a gente tem uma filha que começou a pandemia engatinhando e agora, um ano depois, está correndo já. Então ela passou todo esse processo dentro dessa casa. Entendeu? Eu nem posso reclamar, não, porque a gente conseguiu ter um respiro mais de uma vez. Ela tá na creche, as creches aqui fecharam pouco tempo e tudo mais. Mas por alguns meses a gente ficou literalmente trancada em casa, num apartamento de 50 metros. E aí eu converso com amigas que moram sozinhas e que ficaram 3 meses sem ver uma pessoa ao Sim. vivo. Assim, saindo pra, sabe? Igual você tá falando, não, eu fiquei numa casa de 5 quartos e tal. Então, eu acho que cada um teve uma batalha, né? Umas foi pela solidão, a outra porque queria um pouquinho de solidão, e assim foi, né? Essa pandemia foi pra testar a gente Né? mesmo. E a única vantagem, pelo menos, é que dava para dormir um pouco em cada quarto. Nem cansar da cama Nossa, cansava. não. No caso da E se a Camila, cama é né? boa, Ah ué. lá, ó. Pensa sobre o silêncio, né? Camila, eu queria perguntar da questão de ser imigrante no Chile, porque a gente acaba conhecendo muito mais gente que mora aqui na Europa, ou que mora, né, sei lá, nos Estados Unidos, Austrália, que são países muito grandes também, e meio que sonhos, né? Mas a gente conhece pouca gente que sai do Brasil para morar, eu pelo menos, né? Minha visão pessoal, eu conheço pouca gente que viajou e acabou parando na América do Sul. Como é a questão de ser imigrante aí na América do Sul, nos nossos vizinhos, né? Porque a gente está pertinho do Brasil, todo mundo diz que a gente tem muitas coisas em comum, mas eu não acredito. Acho que cada país é muito diferente. E eu queria entender essa visão de ser imigrante aí. Olha, ser imigrante aqui no Chile, comparando os países aqui da América do Sul, é tipo o American Dream brasileiro, sabe? Porque o Chile é um país de economia forte, uma moeda forte, é muito mais seguro que o Brasil, mas ele é muito americanizado mesmo, porque tudo é pago aqui. Então, muita gente vem do Brasil com esse sonho de, putz, eu vou para o Chile, eu vou receber melhor, o salário mínimo é muito melhor, mas não pensa muito nos poréns. Então, tem uma migração muito forte em Santiago, principalmente o pessoal que vem e acaba indo trabalhar com turismo, porque, meu Deus, a quantidade de brasileiro em Santiago fazendo turismo é um negócio impressionante. No inverno é assim, É você verdade. escuta mais português na rua do que espanhol, é uma loucura. Mas eu moro aqui no sul, o que não tem tanta gente assim, e eu vivo numa bolha, na verdade. Porque em vida normal, né, fora a pandemia, eu falo muito mais em inglês do que em espanhol, na real. Então eu tenho muito mais contato com gente do mundo inteiro do que gente do Chile. Então é uma realidade meio paralela aqui que eu vivo. Então eu não tenho a vivência normal do imigrante médio que vem para cá. Não. Porque eu não conheço tanto brasileiro, porque primeiro que aqui não tem muito, e eu não tenho tanta relação com o pessoal daqui da cidade mesmo. Eu acabo tenho muitos amigos daqui também, mas que vivem aqui, não daqui. Essa é a diferença também. Chiloé é muito, por ser uma ilha, eu acho que ajuda também nisso, é muito
o pessoal se defende muito a sua cultura, defende muito o seu lugar, e é difícil você entrar nos grupos aqui. Que é uma coisa que eu tinha sentido a primeira vez em Joinville. Que é difícil Nossa. entrar nos grupinhos. Então, todos os meus amigos aqui são gente de Santiago, que mora aqui, ou são estrangeiros que moram aqui, mas eu tenho poucos amigos que são chilotes, que são de Chiloé mesmo, assim. Então, eu não sei se eu sei te responder tanto essa pergunta de como é ser imigrante no geral. Eu acho que eu posso falar bem dessa minha visão, dessa minha experiência aqui, que eu acho que é difícil copiar, né? Porque ninguém vai ter uma experiência desse jeito aqui se você não tiver essa vida de Sim. turismo da maneira que eu levo. E quem era a Camila que chegou e quem é a Camila hoje, em termos de crescimento, conhecimento, experiências? Como é que tu se classifica, assim? Como é que foi essa tua jornada desde esse início até agora? Nossa, eu mudei bastante e eu acho que eu aprendi muito a aceitar essas coisas que vão acontecendo, sabe? No começo eu falei, minha vida toda foi uma sequência de coincidências muito doida, muito imprevisível. E eu sou uma pessoa muito controladora, eu gosto de ter as coisas muito bem planejadinhas, organizadinhas. Eu sou super maníaco com um monte de coisa, de dinheiro, de organização. E as coisas ainda acontecendo assim nessas bolas de neve muito louca. Tipo, se você me perguntar assim, 2014, onde eu ia estar em 2020, no Chile não ia ser nenhuma possibilidade. E quando eu vim para cá em 2016, era para ficar um ano. Já são quase 5 anos que eu tô aqui. Então, eu acho que eu aprendi muito a me adaptar às realidades que aparecem e não ficar tão frustrada se as coisas não vão de acordo com os meus planos. Eu acho que foi o principal aprendizado e também foi bem reforçado nessa quarentena, né? Então agora a gente faz umas perguntas assim, meio que todo programa, que nós três vamos tentar responder, tá? E uma é que eu queria que você me contasse um causo de relação, um caso engraçado ou interessante, relevante aí, de relações com o estrangeiro. Não falo só de relação amorosa, não. Qualquer relação de amizade ou alguma coisa curiosa que aconteceu Ai, com gente, você. não é Com uma vocês, né? relação minha, mas eu vou andar um pouco no caminho do que você já falou que a Ana gosta, que é do lado de relacionamento, sabe? Que eu descobri Ai, o negócio do Eu relacionamento. descobri alguma coisa minha que é engraçada e eu queria saber se vocês também sentem isso. Mas qualquer coisa vocês cortam se for muito pro lado meio que não é para ir no podcast, tá? Relaxa, é assim. Aqui pode tudo, todo mundo é maior de 18 Maravilha. anos. É. Eu, aqui no Chile, eu já tô há quase 5 anos e eu acabei só tendo 2 relacionamentos muito longos, assim, muito longos, 2 anos mais ou menos cada um, e com chilenos. E agora eu voltei a estar solteira faz uns meses aí, solteira da pandemia, e eu descobri que eu não sei transar em espanhol. Maravilhoso. Eu me descobri isso. É todo um novo vocabulário, né? Tem que combinar. É Muito todo um bom. novo vocabulário que você não sabe. And tem o negócio desse, porque assim, eu acho que com vocês também acontecem do fato de ser brasileira, né? Ser brasileira é sempre, ai, nossa, a gente vem com esse background complicado, desse sex appeal que vem com a gente que não deveria vir, né? Não, as pessoas esperam uma coisa que é E péssimo. aí- Porra, não espera nada, E cara. aí tem, além de tudo, tem o fato de, ai, esse sotaque tão bonitinho, me fala em português. Ah, meu pai amado, não. O que ainda seria mais viável, porque às vezes até dá para entender, né? Dependendo ali a palavra, ainda é meio parecida. Mas isso assim, quando você tá numa relação, num relacionamento, e essa pessoa te fala isso, beleza, você tem uma confiança. E aí você vai conhecer gente nova. Eu acho que o que eu mais tô surtando na pandemia é isso, assim, como eu vou conhecer pessoas novas nesse caso? Só tendo 2. Cara, eu nunca parei Vamos pra contar pensar um nisso. segredo. Conta.
Ninguém vai escutar, pode contar. Bom, Fica entre nós três. aqui não, mas a minha história, assim, ó, tinha tudo para dar errado e deu muito certo. Eu, no começo da pandemia, eu morava sozinha. E já morava sozinha há uns 2 anos. Eu sempre adorei dividir casa. Aqui em Londres a gente aluga quarto, né, no geral, assim, porque os aluguéis são muito altos. E eu também, na verdade, sempre gostei, mesmo depois, assim, quando comecei a ganhar um salário melhor, teria condições de morar sozinha, eu nunca quis. Mas nos últimos 3 anos, eu cansei de dividir casa, e aí eu tive que sair, porque iam vender o flat que eu morava, e aí eu falei: "Bom, agora ou lá vou eu de novo procurar casa para todo mundo, aquela função de sempre, né, sempre alguém tomando partido das coisas, ou, cada um por si". Eu procurei as 2 opções, só que eu acabei entrando no estúdio para visitar e eu amei o estúdio, e resolvi morar sozinha e fiquei lá por quase 2 anos. E veio a pandemia. E eu já estava numa 2 anos depois de pensar: eu adoro morar aqui, mas eu tô cansada de ter alguém para dividir, de compartilhar, de fazer jantar junto". E aí eu resolvi mudar de casa. E aí eu voltei para uma casa que eu já tinha morado no passado, e eu ainda tenho meu nome aqui no contrato, eu acabei sublocando meu quarto e fui para esse estúdio, e aí acabei voltando para cá, porque a pessoa foi embora por causa da pandemia. Eis que eu entro aqui nessa casa, né, 2 anos depois, e, estava vendo aqui, né, "Puxa, vou mudar para cá de novo, será que eu vou me adaptar?", porque antes eu morava aqui, então as regras eram as minhas regras. A gente meio que toma partido também como brasileiro, acho que a gente é mais espaçoso, a gente domina a lista da limpeza, né, porque alguém tem que meio que botar regras na casa. E aí, nesse meio tempo, ninguém estava nem aí, de repente eu cheguei de volta, falei: "Nossa, mas agora é tudo diferente, porque eu vou chegar numa casa que é todo mundo novo, as pessoas que eu morava naquela época já não moram mais". Entrei nessa casa, deu 5, 10 minutos, né, no dia anterior à minha mudança, olhei um bonitão, falei: "Nossa, esse menino é bonito". Mudei para cá, fui descobrir, ele era chefe, ele mora na minha casa, acabou que ele cozinhou no meu aniversário, que foi alguns dias depois, a gente virou super amigo, e aí a gente começou um relacionamento aqui, ou seja, a minha pandemia nesse ponto deu certo por enquanto, né, tá tudo bem, moramos em quartos separados, o que facilita a convivência com qualquer estrangeiro também, e assim vamos levando, até quando, não sei, né, vamos ver quando a pandemia acabar, que a gente voltar a ser pessoas reais, fazer coisas de verdade, né, voltar a ser o que a gente era, vamos ver como é que vai isso tudo, né. Mas em termos de pandemia, por enquanto, tá tudo bem. Eu tô pensando, gente, aqui. Eu queria falar alguma coisa que não fosse relacionamento amoroso, porque eu fico parecendo a Gretchen. Ah, porque o meu ex-namorado, esses dias eu estava falando com alguém, e Mas aí eu ninguém só sabe quem é o ex, né, quando a gente não, fala: "O mas meu eu ex, só é meu contei ex". história de ex, aí eu falei: "Gente, eu tô a Gretchen, meu Deus do céu, como é que pode a pessoa ter tanto ex?". Mas essa história é boa. É uma história que não é chega a ser triste, é tragicômico. Eu fiz uma viagem lá quando eu me separei e tal, e aí fiz uma viagem para me reconectar comigo. Fiquei viajando sozinha. E aí fui para Colômbia. E aí lá na Colômbia, num hostel, que inclusive a gente estava falando de hostel, foi o hostel mais legal que eu já fiquei na minha vida, e tinha uma galera um pouco mais da minha idade, assim, entendeu? Porque eu era a tiazona de tudo quanto é hostel que eu ficava, e esse era um hostel mais caro, e a galera mais velha e tal. E aí eu conheci um menino lá, né? E eu tô de olho nesse menino no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Chega no último dia, o menino não faz nada, né? Eu falei, olha só, eu tenho um avião daqui a 3 horas, a gente estava numa festa, eu tenho um avião daqui a 3 horas, meu filho, eu vou embora e a gente vai ficar assim. Enfim, rolou. E a gente começou um relacionamento. Só que o interessante do estrangeirismo todo dessa história é que eu conheci um menino na Colômbia, um menino canadense, ele morava no Timor-Leste, e eu estava viajando, não tinha lugar nenhum para morar. Enquanto eu fui visitar ele no Timor-Leste, eu arrumei um emprego em Barcelona. E a gente continuou namorando. Ele vivia entre o Canadá e o Timor-Leste, eu vivia em Barcelona. E nessa eu gastei todo o dinheiro que era para eu abrir um hostel, Camila. Eu gastei viajando para encontrar um menino para ir para o Timor-Leste, que uma vez tá bom, mas duas não tem necessidade, entendeu? Então, assim, eu podia ter paquerado o mundo inteiro. E eu fui arrumar um menino do Timor, né?
canadense do Timor-Leste, que morava no Timor-Leste. Quer dizer, não, mas é uma tragédia, não é uma... Você não- perdeu o seu sonho do Mas hostel me trouxe... próprio por passagem de avião. Não, e o perdi. se tivesse aberto o hostel, tinha ficado com o menino e ele tinha ficado de graça no hostel. Olha só, Pois tinha é. o negócio e o relacionamento do mesmo jeito lá, de vez em quando. Não, ia ser ONG de macho, igual a menina falou do outro Ou podcast. acha. Deus me Não, porque o livre. hostel é teu. Não, porque o hostel ia ser teu, ele ia ser o visitante Não, VIP mas lá olha no só, hostel. foi bom porque eu tô em Barcelona por causa dessa história toda, no fim. Porque eu estendi a minha viagem, fui parar na Ásia, fiquei um mês viajando na Indonésia e fui pro Timor-Leste, que eu jamais iria se não fosse nessas condições, provavelmente. E enquanto eu estava lá, como eu estendi minha viagem, eu acabei conseguindo esse trabalho, uma entrevista, e consegui o trabalho para Barcelona e vim para cá. Então, nem tudo está perdido por isso. Ele também é Gente, muito é a legal. história, e a história É, dos caminhos, né? Quando a gente escolhe o caminho A, a gente nunca sabe o que caminho teria dado se a gente escolhesse o caminho B. Então é isso aí, exatamente. ó. Tá feita a escolha, tá Não, certo. e não é um embuste, então, tadinho. É muito legal. Então, foi tudo certo. Essa é a história. Essa é a história de relações. Vamos lá, próximo tópico. Outra pergunta é o Mágoa da Cabocla. Aquele momento que você pode reclamar, porque a gente reclama muito do Brasil, né? Quando a gente sai do Brasil, a gente gosta de falar mal do Brasil. E aí, aqui a gente abre um espaço para você fazer uma reclamação do lugar onde você tá. Entendeu, Camila? Eu vou até pensar em alguma aqui que eu tô tão em paz Vamos que fazer mágoa de hostel? Será que rola? Só pra gente ficar nesse tema? pode ser, mágoa de hostel, Não, mas pode eu ser. quero reclamar uma coisinha, só uma coisinha daqui do Chile. Eu Pode preciso reclamar, reclamar porque eu reclama. reclamo para todo mundo, é um drama total. Café. Aqui no Chile só tem café Gente, instantâneo. É muito difícil conseguir um cafezinho bom, ok e barato. Aquele clássico do supermercado, aquele que custa 10 reaisinhos o meio quilo, não existe aqui no Chile. Esse aqui você tem que conseguir no isso é brabo. submundo colombiano a tipo 30, 40 reais o meio quilo. E eu sou uma pessoa que vive de café. Jesus. Gente, É o meu principal drama. É triste. eles não trazem uns cafés colombianos para aí, não? Então, ou seja, em Santiago você Mas é ilha, acha, né? mas assim, né? Eu tô bem longe, eu tô 1.300 quilômetros de Santiago. Campanha de marketing para a próxima temporada. O cliente que trouxer um café de Santiago vai ganhar o desconto na Filha, diária. ai, deixa eu contar, posso voltar histórias? Histórias. Uma Pode. mãe e uma filha vieram do Brasil pra cá. Elas me reservaram por e-mail, eu tava Pronto. precisando de dicas. E aí eu meio que a gente trocou muitos e-mails antes delas chegarem, sabe? E aí calhou de eu estar com um casal de voluntários brasileiros também, que também estavam viajando de carro. Eles ficaram um montão de tempo aqui, eles já tinham saído do Brasil já fazia mais de um ano. Então eram os três, né? Nós três sentados fora ali na varandinha. Ai, a gente podia tomar um cafezinho, né? Ai, nossa, que falta faz um cafezinho. Era o papo de todos os dias. Nossa, eu queria tomar um cafezinho. Aí a gente mandei um e-mail pra ela, né? Uns 2, 3 dias antes delas viajarem. Falei, olha, dá pra você trazer uns café pra gente, não? Qualquer espacinho na mala, Ai, a que gente, maravilha. a gente desconta aí da hospedagem, não tem problema. Traz aí, qualquer quantidade tá beleza. A gente esperando que elas iam trazer uns 2 pacotinhos, né? As duas trouxeram 8 pacotes de meio quilo. Imagina, Muito bem, Reserva, merece uma salva de palmas, palmas palmas. esse cliente. a gente tava surtando. A gente não conseguia dormir de tanto café que tomou essa semana, porque era assim uma crise de Olha, abstinência. Os três, assim, juntava 5 brasileiros, a gente fez café até. Nossa, mas durou, porque depois, né, a gente voltou pro ritmo normal e durou bastante até, mas, meu, eu não tinha nunca, na minha vida, eu imaginei que elas iam trazer 8 pacotes. a questão do café não é o café também, é a socialização do É café. isso que eu ia falar, porque No Brasil, a gente tem a térmica, né? Senta é, ali, todo mundo pega a sua xícara, toma, vai na casa do fulano. Peraí, não existe visita sem um cafezinho, né? No Brasil. Aqui é a mesma coisa eu com acho o que é a mate, né? socialização. Exato. No sul do Brasil, bom, vários lugares, né? E no Reino Unido é o chá, né, gente? Pelo amor de Deus. É o chá. É muito engraçado. As novelas, tem até uma piada interna aí, né?
que nas novelas, quando tá tudo, o bicho tá pegando, tem sempre um personagem que fala, eu vou ligar o Ah, kettle, que é o Ah, é? kettle o Eu nunca vi kettle isso é, aí. não sei se é uma piada interna dos meus amigos ingleses, mas a gente sempre brincava com isso. I'll put the kettle on, quando o bicho tava pegando. Porque, tipo, os problemas vão acabar. A gente vai tomar um chá, acabou A o problema. kettle, para quem não sabe, é aquela chaleira elétrica, né? Que É, aqui é muito comum que a gente bota na tomada, não tem chaleira de botar no fogão. Aqui eles têm essa chaleira elétrica, digamos assim, né? Bota na uhum, tomada, aperta o botãozinho, 3 segundos, a água tá né, fervendo, que uma aqui é o beleza. hervidor, em que inglês é a eu mesma digo coisa. assim. É, Isso, exato. aqui não tem muito, você sabe? Aqui não tem muito. Às vezes eu tenho que explicar pra pessoa. Quando vem alguém no escritório, assim, a gente tem. Eu tenho que explicar o que que é. Para algumas pessoas daqui eu já tive que explicar. Com certeza tem, mas não é uma coisa assim, ai, Ah, mega então, comum. deixa, já O que que, o juntando. que que os espanhóis tomam aí no dia a dia? Como a gente tem café, os ingleses têm o Eles chá. tomam, eles tomam bastante café. Ah, Ah, é gente, café também. aqui é a cervejinha, Mas durante o porque dia também. espanhol só vive à base de uma coisa que eles chamam de terraça, que é a Ai, parte sim, que externa do delícia. restaurante. Então, assim, Muito o bom. bicho está pegando, tem um espanhol sentado numa terraça tomando uma cervejinha, entendeu? Faz bem, Então, faz bem. mas o Olha, café, eles tomam bastante café também. posso abrir meu hostel na Espanha. Tudo certo Pode, também. tendo uma parte externa, tá ótimo. Você vai se dar bem. Mágoa da É, cabocla do de, hostel. de hostel, olha, eu tenho muitos, né? Mas na Índia eu fiquei num hostel que tinha a vista, eu comprei pela vista do Taj Mahal, né? E a cidade onde fica o Taj Mahal, Agra, não é a melhor cidade da Índia, vamos dizer assim, que é uma cidade meio complicada, assim. Não, é uma cidade bem suja, não tem muita coisa assim de atrativo, não. E o hostel, gente, pelo amor de Deus, no meu quarto tinha um buraco, no banheiro tinha um buraco tão grande da parede para a rua, que a noia que eu tive era que um macaco ia passar ali, porque tem muito, né, lá. Eu achei que eu ia chegar e um macaco ia estar revirando minhas coisas, então essa era a minha paranoia. E aí eu meio que quis trancar a porta do banheiro, eh, e a porta do banheiro não fechava. Então, esse foi um dos problemas aí que eu tive. Não entrou macaco, entrou bastante inseto, mas não entrou macaco. A gente ficou uma noite só lá. A vista era maravilhosa do Taj Mahal, mas é isso, assim. Não tive paz para dormir. A minha mágoa da cabocla também passou na Índia, uma delas, né? Aproveitar que tu falou da Índia, eu lembrei uma da Índia também. Eu viajei, a primeira vez que eu fui para a Índia, eu fui de mochilão com um amigo e o nosso orçamento diário de viagem era de US$ 20. Tudo bem, para a Índia não tá ruim, né? Não, uhum, É, só que assim, 20 era para o período inteiro, a gente viaja quase 2 meses. É aquela coisa, tem dia que a gente faz um passeio um pouco mais caro, tem dia que não aguenta mais tanta pobreza, tanta sujeira, a gente acabava ficando num hotel um pouquinho melhor. Então, assim, ia balanceando ali para tentar fazer com que esse dinheiro durasse até o final da viagem, contando que, né, talvez algum imprevisto pudesse acontecer. Eu viajei em 2005. Então, naquela época também era muito difícil. A gente não tinha celular com internet, não levava cartão de crédito, porque era muito perigoso naquela época de clonar, ou nem sempre tinha caixa eletrônico. Então, era assim, era o dinheiro contado ali, escondia na meia, né, naquelas pochetezinhas de dinheiro, e assim ia vivendo a viagem inteira. E eu sei que numa dessas noites, a gente sempre achava também, não tinha booking.com, também não tinha como reservar hotel antes, era aquela coisa, né? Então a gente chegava na cidade, a gente viajava com o Lonely Planet, que é um guia maravilhoso até hoje, né, para qualquer pessoa que queira viajar independente. E a gente chegava com o guia e pegava aquela parte lá, a páginazinha que tem todas as indicações de hotel, ia nesses hotéis e ia procurando lugar. Eu esperava lá embaixo, o meu amigo entrava, olhava os lugares para garantir que estava tudo ok. Ana, aqui que a gente vai ficar. E aí a gente entrava, tá bom, tá lá. A gente achou um lugar meio movimentado demais, meio cheio de homem demais, mas, né, tudo bem, Índia. A gente quase não vê mulher também, dependendo da cidade, né, na rua. verdade. Os Uhum. homens estão sempre na rua, mas as mulheres sempre dentro de casa, com as famílias, cuidando dos filhos. E aí, tá, tudo bem, a gente entrou, mas pensa num lugar, até que não era sujo,
mas era assim no meio do nada, era um quarto muito pequeno, tinha um buraco tem ar-condicionado? Tem, tinha ar-condicionado naquela época, um milagre, tudo Uhum. bem. Pegamos o quarto, daqui a pouco começou um barulho no quarto, um barulho no quarto, a gente foi olhar, o ar-condicionado, na verdade, ele não ligava, porque não era um ar-condicionado, era uma caixa, eles meio que botaram uma réplica de um ar-condicionado ali, Gente, isso é muito índia fingindo mesmo. fingindo que ele não funcionava para, né, para dizer assim: "Ah, não, então infelizmente não funciona e agora é o último quarto, a gente já ia estar instalado, tinha pago pelo quarto, não ia mudar naquela hora da noite, né". Começou um barulho era muito amor, assim, naquele hotel, hostel, né. Não era nem hostel, né, porque na Índia o hotel é tão barato que no fim a gente acaba ficando em hotel, né, Uhum. não chega a ser hostel. Era um lugar de prostituição. Ou seja, era muito amor, aquele quarto estava sobrando, chegou um casal, alugaram e ali a gente foi. Só que caiu essa caixa de madeira, começou a sair rato, 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 Ai, rato, rato, a gente no Ai, parando. desespero, e aí a gente saiu correndo, claro, né, e não ficou mais lá. Ou seja, essa caixa ali provavelmente era tapando algum buraco, algum ninho, alguma coisa. Pensa na pobreza. Essa foi a minha mágoa da cabocla. Nossa, eu tô até pensando aqui, revendo os albergues que eu já fiquei pra ver porque essa mágoa da cabocla sua fechou. nossa. Nossa, gente, terrível, 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 E você, terrível. Camila, como Comprei mesmo. proprietária de hotel, de hostel, tem alguma mágoa da cabocla de Nossa, proprietária? gente, eu descobri que as pessoas não sabem cozinhar, as pessoas não têm o menor bom senso. A gente estava falando do hervidor, né? Desse que usa para ferver a água. Na cozinha, a gente tem alguns. Eu sempre vou colocando um monte de plaquinha para falar as coisas, né? Porque o pessoal às vezes não lê, mas tá ali, né, escrito. Então ele tem uma plaquinha falando, tipo, para ferver a água, ferve, né, no hervidor, porque é mais rápido, mais barato, tal. Aí, o menino, por sinal, espanhol, eu estava meio que vendo de longe, assim, tipo, sentindo a cagada chegando, assim, e vendo o que esse menino tá fazendo. Esse menino não tenta cozinhar macarrão dentro do hervidor? Ai, Ai, gente. Senhor, Eu olhei gente, assim, por quê, Senhor? deu uns A 30 Ai, falta de mãe pra segundos, ensinar, assim, né, de tipo, o gente? Oh, que meu que você Deus. está fazendo, meu filho? É para ferver água, não é para cozinhar. pensa o próximo tomando o seu chá com gosto de, De macarrão. miojo de galinha. Ai, não, ninguém Gente, merece. quando a gente pensa que é sem noção, você vê e ouve um Não, nunca viu de tudo. A gente nunca viu de tudo com esses gringos, nunca. senhor. E olha, vamos para a última. A última pergunta é um caso de idioma, porque a gente pode ser em viagem, pode ser onde você mora, tanto faz, mas a gente que convive aí com gente de lugares diferentes, eu acho que a gente sempre tem uma história divertida para contar de idioma. Tá todo mundo Pensando pensando, aqui. eu joguei essa aí, ó, eu joguei de surpresa pra Ana. Eu também tô pensando no meu, mas eu tenho uma fofa, na verdade. Ah, então fala. Não, é minha filha, né, gente? Eu tô muito mãe, não tem como. Ela tá numa fase Ai, muito fofa gostosa. demais. Então, a minha filha convive com 5 idiomas. É E coisa, aí hein? é muito idioma, tadinha. Tadinha, mas que sorte ao mesmo tempo, né? Então, eu fico tentando decifrar o que minha filha fala. Eu fico tentando assim, gente, será que ela tá falando catalão e eu não entendo? Ai, meu Deus. Aí eu fico assim, não, isso aí é francês. Ai, não. Então eu sempre fico esperando qual idioma que a minha filha vai falar, E entendeu? fora que ela cria a língua dela, né, porque a criança que é Total. bilíngue, ela sempre cria uma língua própria, né. Sim, sim, mas assim, ela é tagarela, só que eu não entendo nada ainda, ela tem 1 ano e meio, então ainda não tá nessa fase, ela tá na fase de falar palavras soltas, né, e ela fala uma palavra ou outra solta em português, uma palavra solta e outra em francês, e hoje na creche eu perguntei, porque eu falei: "Cara, eu entendo catalão, mas uma criança que está falando uma palavra em catalão, uma criança de 1 ano e meio falando uma palavra em catalão, eu não vou entender".
Então vou perguntar na creche. Eu perguntei para a professora dela, ela fala algumas palavras? Ela falou, fala. Hoje mesmo ela falou uma palavra nova. Ela pediu, minha filha mesmo, né? Ela pediu mais comida. Ai, Ela, que ela fofa. queria mais, ela pediu mais em catalão. E Que aí fofinha. eu falei, ai, que fofo. Mas é muito doido isso, né? Você ter que decifrar o que a criança tá falando no idioma que você não fala. Então eu tô Gente, essa história do idioma é muito engraçada. Eu não sou não, essa história não foi eu falando, não foi minha, né, mas foi uma história que eu vivi. Quando eu viajei pelo Oriente Médio, a gente sabe que no Oriente Médio as pessoas te tentam vender tudo, de tudo, né. E é, eles falam muitas línguas. Eu não meu sei, Deus esses do caras céu. são incríveis, maravilhosos, eles aprendem a falar várias línguas para te convencer a comprar qualquer coisa. É verdade. E aí eu lembro que era aquela coisa assim, primeiro dia de viagem: "Senhora, senhora, madame", e daí eles vão tentando, né, "Senhorita", e eles vão tentando e vão tentando, aí tu ri, conversa, segundo dia, terceiro dia, uma semana, 2, chega lá no final da viagem, tu já não aguenta mais. E aí um dia eles ficam, Itália, Chile, Europe, eles vão jogando qualquer coisa, Austrália, Brasil, É United verdade. States, e eles nunca acertam. Um dia eu resolvi falar, eu assim, ó: Poland. Na hora que eu falei Polônia, eu falei, aí ele: "Ah, bye bye, bye bye", ou seja, ele não sabia falar polonês. Eu falei: "Pronto, é isso, é isso. Todo lugar que eu for agora", porque segredo, as pessoas falam pra mim, né, quando muita gente, quando não me conhece, me olha, acha que eu sou de algum lugar do leste europeu, Hungria, Polônia, e aí sempre ficou essa coisa, Rússia, né, meus amigos pegam super no meu pé. E aí eu falei: "Vou usar essa vantagem de parecer polonesa pra fingir que eu sou mesmo". E aí pronto, ali eu Boa. descobri o segredo, eles Hum, não sabem falar polonês. Fica a dica aí pra quem for viajar, ó, não vai precisar comprar nada. ótimo, adorei essa dica. Mas não pensem porque a língua, o idioma é difícil não, tá? É Aham. provavelmente eles não falam porque não tem muito polonês viajando por lá. Porque eu já Provável, é claro. o que você falou, eles falam tudo quanto é idioma, russo, desembola o russo, japonês, os caras Não, as línguas latinas ali, eles sabem todas. todas, todas. Italiano, espanhol, eles sabem, muitos sabem falar português, então você não tem escapatória, não tem, tu Não, não vai conseguir fugir sem comprar um perfuminho, comprar um "come to my shop", tu não vai escapar de "come to my shop", que é a única coisa que eles falam, né. Então nossa, olha, é bom. e quando eles jogam um troço em você, já passou por isso? Não, mas Joga já vem amarra pulseira. amarra não, já jogaram em mim, eu saí fugindo, o cara me laçou Você que descobriu nem o vocês jogam, segredo. que nem um Foi laço mesmo. assim? Não, o cara me laçou com uma ai meu Deus, como é que é o nome? Isso acontece muito mesmo, né. Como é que é o nome gente, de scarf? Bufanda, como é que é? Ah, um cachecol, Um cachecol. O cara tacou um lenço. cachecol assim em mim, ó. O cachecol caiu em cima de mim pra eu ter que voltar e devolver e ver o shopping dele. Você Ai, acredita gente, nisso? acredito, Aí eu acredito. voltei assim, gente, eu não sei se ele merece um tapa ou se ele realmente merece que eu compre, porque é muita vontade, é Não, fazer muito e esforço. a outra, né, eles se esforçam demais. Eu lembro que, assim, ó, tinha coisa que custava, por exemplo, 10 da moeda deles, né. E aí ele vinha: "Quanto que você paga? Quanto que você paga?". Eu já de saco cheio, né, eu: Aí o meu amigo: "Ah, sua mão de vaca". Deu: "Não sou mão de vaca, eu não quero comprar". Daí vinha o cara: "Ok, ok, ok. One". Aí eu ficava com pena, né, eu: tá bom, então 3, 3, 3". Aí ele: "Ok, ok, ok". Meu amigo: "Deixa de ser mão de vaca". Deu: "Mas eu não quero comprar". Eles ganham a gente E assim. assim que E eles você? são. É. E você, Camila, conta. O que que acontece comigo em idioma é que o espanhol que eu aprendi aqui no Chile, para começar, que espanhol chileno é um negócio bem Menina, específico, né. é complicado. Cara, Eu tenho não dá dificuldade. ninguém entende, e o pior é que, assim, os meus melhores amigos daqui, a gente tem uma palavra para isso que é flight, que era tipo, tipo, seria no Brasil, seria esse bem periferia, assim, tipo, que seria o português bem periferia com Aham, muita gíria. sim. Eu aprendi o espanhol assim. Eita, Então eu falo que nem um humano da periferia em Maravilhoso. chileno. Então ninguém me entende com o sotaque brasileiro. Então é assim, o pessoal olha pra minha cara, tipo,
Meu, da onde você surgiu? Então, é uma longa história. Inclusive, quando eu vou viajar para fora do Chile, ninguém entende de onde eu sou. O que é ótimo, porque eu posso sempre responder que eu moro no Chile e não falar que eu sou brasileira se eu não quero. Porque Entendi. ninguém entende muito bem o sotaque chileno, então você fala, eu vivo em Chile e o pessoal aceita muito bem. E quando o pessoal é daqui, olha assim, tipo, da onde você é? E aí eu tenho que explicar toda a história. Mas eu falo espanhol chileno com muita gíria daqui, é horroroso. Não Gostaria de posso, ouvir isso. Eu Gostaria também. de ouvir. eu não posso ensinar espanhol para ninguém nesse mundo, porque nem eu sei falar espanhol direito. E já são 5 anos já. Ai, mas fala sério, eu tenho sotaque em inglês, morei 14 anos, eu tenho sotaque super forte em inglês e em espanhol total. Eu abro a boca, eu falo, você é brasileira? Eu falo, pô, Ah, amigo, mas é deixa eu normal. falar um oi, né? É. Mas eu acho que se a gente não é alfabetizado na língua, dificilmente a gente consegue falar como um local. E mesmo os locais, assim, ó, tu pega um britânico aqui do norte ou do sul e aqui do centro, eles falam um inglês completamente diferente. Tu pega um inglês aqui de uma área mais chique, de uma área mais simples, né? Inglês completamente diferente. E fora todas as vertentes, todas as misturas, né? Todo mundo é casado com alguém de outro país, todo mundo tem um vizinho de outro país, um amigo de trabalho, então as pessoas misturam muito também, né? Não existe uma língua que seja exatamente igual. O próprio inglês tem muitas diferenças e assim vai, né? Não, e Ah, é com legal certeza. também, dá uma associação com as tuas raízes Com também, ao teu certeza. sotaque, né? Deixa a Gente, tua história aí. Então, eu não tenho problema em admitir que eu sou brasileira, em admitir que meu sotaque, nenhum problema. Mas é engraçado que é sempre aquela cara de dúvida olhando pra tua cara, assim, não é assim, ninguém mata de primeira. É tipo, hã? mas ó, eu Sim. acho o sotaque maravilhoso. E aqui todo mundo mata que eu sou brasileira porque tem muito latino aqui, né? Agora, na Uhum. Inglaterra, eu acho que eu sou super brasileira e ninguém nunca chutava. É sempre pro lado do Oriente Médio que eles iam. Ah, Sempre é. sempre. Muito difícil alguém falar Brasil. Mas eu gosto também, eu já aceitei já, sotaque é a identidade, é o charme, é tudo isso aí, tá bom, eu não vou perder mesmo, é isso. É isso mesmo. Né? Partiu próximo. Define uma palavra. Morar fora é. Morar fora é. Nossa, eu acho que em uma palavra, vocês tinham que ter mandado esse negócio antes para eu pensar em uma palavra só, mulher. Natural. Trabalhamos com Essa é surpresa. só pra você, ó. Eu podia ser clichê e falar saudade, porque dá saudade mesmo, mas eu não acho que seja o sentimento real, assim, de morar fora. Eu acho que para mim agora morar fora é natural para minha pessoa, se tornou. Uhum. Não que seja, assim, desde o começo, mas agora é uma coisa que já não me complica mais. Eu não Legal. fico pensando que eu moro fora. Não, é minha vida aqui. Eu moro tão fora aqui quanto eu morava em Joinville, sabe? É. Porque eu tava a muitos quilômetros da minha família e muitos quilômetros dos meus amigos. E aqui eu tô mais quilômetros ainda. Só que, felizmente, nesses anos a conexão foi tão mais forte, assim, é tão mais fácil agora, sabe, morar longe, que às vezes eu nem sinto tanto assim que eu moro em outro país, sabe? Legal, legal. Adorei. Ninguém tinha falado Ai, nunca isso, né? gostei, é verdade, gostei também. Se Original, eu mas é sou, verdade. se eu soubesse como seria a vida de imigrante, eu teria feito alguma coisa o quê de diferente? Eu teria feito. Olha, eu teria aprendido espanhol melhor, viu? Eu tinha pegado um professor que me ensinasse a tratar as pessoas com mais respeito, sabe? Porque eu só sei falar o eone, o ea e muito, muito palavrão. E eu me acostumei tanto que tipo falar com uma pessoa de mais idade, eu tenho que ficar pensando, vai lento o processo assim, para não falar nenhuma besteira. A pior coisa que um imigrante pode viver fora do seu país é.
Ai, é algum problema familiar fora, sabe. A minha avó faleceu quando eu estava aqui no meio da alta temporada, eu não tinha a menor possibilidade de voltar no Brasil, minha mãe precisando de mim, eu querendo ir no enterro da minha avó e eu não consegui ir. Eu acho que é o pior, assim, de todos esses anos pra mim foi o pior. Nossa, totalmente de acordo. Com certeza. A maior alegria, então, do imigrante é? Ai, poder falar um pouco português e ter contato com gente do Brasil, pra mim aqui, porque eu não tenho esse contato, sabe. Eu fico muito tempo sem falar português, sem ver alguém do Brasil, chega alguém do Brasil, é conexão na hora. Eu muito raro eu ter alguma história ruim com um hóspede brasileiro aqui, nesse meu mundinho paralelo, né. Mas, Camila, olha só, eu tô num lugar cheio de brasileiro e eu concordo. Eu acho que a gente, no início, assim, da vida fora, eu pelo menos, tá? Vivi uma coisa de ter uma rejeição do brasileiro. Até porque é o que eu recebi quando eu cheguei em Londres. De, ai, brasileiro, olha, tava cheio de brasileiro à minha volta. E os próprios brasileiros falaram, mas ó, cuidado, porque brasileiro você sabe como é que é. Então eu já ficava assim, ai, brasileiro já ficava com o pé atrás. Cara, meus grandes amigos fora do Brasil, mais da metade são brasileiros. É, eu acho só que, assim, para mim, o fato da gente ser brasileiro, né, não pode ser suficiente para rolar uma amizade, mas que rola, a identificação rola. A gente tem que ter mais coisas em comum que só a pátria, sabe? Mas assim, para manter uma amizade. Mas a identificação, gente, a gente veio do mesmo lugar, a gente fala o mesmo A gente se idioma, a gente entende. cresceu com as mesmas É, referências. É óbvio que a gente se entende, entendeu? Então hoje eu vejo um brasileiro, eu falo, eu converso. Ixi, para mim isso é tão importante e em Londres foi muito, né? Depois que eu virei essa chavinha, aqui, quando eu viajo, eu adoro. Eu acho que, né, eu devia ter aprendido isso antes, talvez. Nossa, e em hostel tem muito disso, dessa conexão leve que é de hostel, assim: "Ai, que legal, você é do Brasil". E sempre já começa a emendar uns assuntos brasileiros e tal, além do que as pessoas nunca ficam tanto tempo assim, só tipo 3, 4, 5 dias máximo, então sempre rola essa conexão de primeira, então é muito mais fácil, né. E tem Total. muita coisa para reclamar junto do Brasil também, principalmente É, nessas datas trevosas que estamos vivendo, então senhora, né, não, é e fora os legal. memes, fora as brincadeiras, quem é que vai meme, entender essas gente. brincadeiras que a gente tem? Ninguém vai entender, se não for o próprio brasileiro, né, que também divide lá e compartilha o mesmo meme que a gente. Não, gente, não tem igual, não tem igual. Muito Não, bom. é muito bom mesmo. E para finalizar, vocês têm alguma coisa para recomendar? Filme, série, livro, qualquer coisa. Pode ser até uma. Eu não vou recomendar nem série nem livro, vou recomendar uma atitude. Olha que coach. Atitude, tá coach, Nossa, coach. Sou muito coach. Não, foi o que a gente já tinha conversado, Ana, que você gostou da ideia. Vou recomendar mais coisa Ah, também. legal. Eu vou pegar aqui que eu assisti um filme lindo essa semana e eu quero pegar o nome que eu esqueci, porque sou dessas, assisto o filme, É, mas nunca lembro o nome. eu fiz um curso de escrita, e nesse curso, mas isso é uma coisa clássica de qualquer pessoa que vai estudar um pouquinho escrita, sempre, todo escritor tem um pouco disso, de você comprar um caderninho para você escrever nele todos os dias. Eu não gosto de nada que é tudo sempre, então eu não escrevo todo dia não, mas para você usar a escrita como uma terapia mesmo, entendeu? Então você escreve nesse caderno como se ninguém fosse ler, porque não é para ninguém ler mesmo. Mas a intenção dele é você não esquecer de você. Você daqui a 10 anos, se você quiser lembrar quem você era, porque a gente esquece um pouco, né? É você lembrar dessa pessoa de 10 anos atrás e também de você. A gente resolve, eu pelo menos, resolvo muitas questões colocando no papel, escrevendo. E tem que ser papel e caneta, porque aí você não borra, você não apaga e volta, e aquilo meio que é uma sessão de terapia quase. Estou fazendo já há algum tempo e é muito, muito bom. Vou recomendar coisas velhas, tá, gente? Porque todo mundo recomenda coisa nova. É um filme que tá no YouTube e é um documentário muito foda, chamado, em português seriam Cinco Câmeras Quebradas.
Em inglês é Five Broken Cameras. E é de um palestino que mora ali na fronteira. E ele começa numa época dessas de conflito, que, bom, tá sempre, né? Mas ele começa a documentar. O irmão dele é super engajado na política e ele começa a documentar. E aí, cada vez quebra uma câmera dele e tal. Esse filme ganhou Oscar e tudo. Não sei se foi de documentário ou de filme estrangeiro. É muito interessante. Eu Adorei. recomendo e tá lá de graça. Muito bom. Vou assistir. Eu vou indicar um filme que eu assisti, até ia indicar um outro espanhol, né? Mas eu acabei lembrando desse que eu já assisti faz umas semanas. Eu assisti o Chateau, que finalmente, depois de tanta briga pela Lei Rouanet no Brasil, lembra o Guilherme Fontes, que era aquele Ah, diretor? lembro! Finalmente, esse filme saiu. Não sei, eu me lembro dessa história desde que eu tinha, sei lá, uns 12, 15 anos. E aí finalmente está Nossa, é aí. Achei um verdade. filmão. Achei que eles investiram realmente muita grana, porque a fotografia do filme é incrível. É a história, né, de um dos maiores jornais brasileiros, de como a mídia começou no Brasil, e tem um elenco brasileiro maravilhoso. Então, recomendo o Chateau. O final ele é meio circense, assim, eu fiquei meio confusa de que se eu realmente gostei desse desfecho, mas eu acho que deu uma quebrada também na seriedade do filme. Então, gostei bastante, gostei muito. E também assisti essa semana, daí uma coisa nova, recente, um filme espanhol, Netflix. Estou bem nessa fase de filmes espanhóis na Netflix, apesar de não falar nada do meu espanhol, mas Live Twice, Love Once. É de um senhorzinho que tem Alzheimer e ele porque quer encontrar o amor da adolescência, da juventude e contar para ela antes que ele esqueça. Mas Ai, não que vou dar spoiler aqui, fofo! do final do filme, que é fofíssimo, mas dê risada nesse filme. Tem uma menininha que é a neta dele, que começa super contrariada quando a avó vai morar em casa, e no fim eles se tornam super amigos, e ela ajuda ele com a tecnologia, a achar o mapa, a descobrir onde a senhorinha mora. Ai, gente, e dê risada, porque os personagens são muito bons, muito bons. Então, recomendo esses dois. Ai, gostei. Vou anotar esse. Ai, gostei das indicações de vocês. Vou ver tudo. E eu tenho duas indicações bem chilenas, tá? A Uhum. primeira é bem de Chiloé mesmo. É um livro da Isabel Allende que Hum, chama O Caderno de Maia. Eu não sou super fanática da história, eu não acho a melhor história dela, mas a descrição dessa mulher nesse livro é maravilhosa. A Isabel Allende veio aqui para Chiloé, teve aqui um tempo e escreveu essa história sobre a ilha. Então, descreve perfeitamente a vida aqui nesses pueblitos bem pequenos, nessas ilhas aqui do arquipélago. É assim, depois que você lê e se você viaja para cá, você fala, meu Deus do céu, é exatamente o que está no livro. Eu acho um livro muito. E é super gostosinho de ler, sabe? Não é o melhor, a melhor dos livros dela, não é o meu preferido. O último que saiu dela, que também fala uma história chilena, que é Largo Pétalo de Mar. Eu acho, em português eu não sei como é que saiu, porque eu li ele em espanhol, mas é alguma coisa assim. Largo Franja do Mar, alguma coisa assim. Que é muito bom a história, mas o Caderno de Maia, ele descreve muito bem a ilha, é um livro levinho, assim, com algumas coisas mais complicadas, mas, assim, super gostosinho de ler, dá para ler, assim, 2, 3 dias, é bem legal, descreve muito bem a ilha. E outra indicação chilena, esse aí não tem erro, é um filmaço, tá na Amazon Prime, tá? Não tá na Netflix, mas tá no Prime, que é Uma Mulher Fantástica. Ele foi indicado e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2017. Conta a história de uma mulher trans em Santiago, tá? Mostra muito legal. A história é um drama maravilhoso e assim mostra muito de Santiago, mostra muito da cultura chilena. É uma história um drama bem difícil assim, mas assim vale muito a pena ver. Ganhou Oscar assim, vai com estrelinha assim. É uma indicação sem erro, tá? legal, Ah, adorei. adorei. Cheio de indicações aqui de coisas para. Camila,
Queria te agradecer muito a participação aqui, muito obrigada. Adorei esse papo, adorei saber que logo posso abrir um hostel vizinho aí do teu. Espero Olha, visitá-lo em breve, muito em breve, né? vamos fazer uns trades aí, vamos trabalhar junto nesse hostel. Olha, eu tô precisando de parceiros aqui na América do Sul. Gente, Com prazer eu ajudo nessa abertura. No Argentina eu não sei muito, mas se fosse aqui no Chile, ó, já dá pra dar uma aula já. Olha, eu não me apoio essa convide duas causa aí. vezes. Eu vou aí visitar as duas. Bora. Pode vir. E obrigada, Partiu meninas, mochila. pelo convite. Obrigada demais, Camila. Foi Obrigada. muito legal. Camila, como é que as pessoas te acham? Faz propaganda desse hostel, por favor. Faz Convide mesmo. nossos Laminga ouvintes. Hostel em todas as redes, lamingahostel.com é o site, Laminga Hostel no Instagram, no Facebook, aonde você quiser. Lá vocês falam direto comigo, a pessoa que está por trás das redes sou eu. Então, se você quer ver a minha cara, entra no Laminga que tem minha cara também. Adorei. Seguiremos Muito todas. Gente, muito obrigada. Adorei o papo, muito bom. Obrigada, Obrigada a meninas. vocês. Foi ótimo. Meninas. Sim, foi ótimo, adorei. Um beijo pra vocês. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo E até o próximo episódio.